Olá, boa noite. Opa, convidada está presente. Pode me convidar para solicitar para entrar na live. Boa noite, Rosana, Amanda, o pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos. Olá, com vocês. Saudade de vocês. A Pri, boa noite. Tô esperando aqui, a turma tá inteira aqui, hein, Letícia? Sejam bem-vindas. Estou aguardando a Edi solicitar para entrar aqui na live. Aê! Vamos visualizar. Opa! Que legal! Muito bom que vocês estão aqui nos prestigiando. Oh! Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Nossa, Uns probleminhas técnicos para entrar, mas deu certo. tudo certo, 2 minutos. Estamos aqui em peso com a equipe, com a sua equipe. Maravilha, incentivo total. Muito bom. Primeiramente, obrigada, Edi, pela tua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que ele é precioso, né? Ainda mais nesses tempos que nós temos aí, que está bastante corrido para todo mundo. E quero te agradecer, quero que você se apresente um pouco. O pessoal vai chegando, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo as apresentações. Queria que você contasse um pouquinho da tua história, de como que você atua dentro do RH. Hoje a live vai ser muito boa, tem muita gente de grupos, né, que estão querendo saber como vai ser essa retomada, então eu acredito que você vai ajudar bastante o pessoal nessa, nessa dica de dicas práticas, né? O Wilson está entrando também, seja bem-vindo. Vão chamando aí aviãozinho para convidar o pessoal para participar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar bastante dessa live. Nossa, estou suando aqui de calor, gente. Hoje esquentou um pouquinho, com Meu Deus do certeza. céu. Mas vamos lá, Edi, a palavra é toda sua. Bom, primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer o teu convite. De fato, é uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma honra poder participar, né, desse trabalho, Obrigada. aí, do teu trabalho em específico, e poder contribuir um pouquinho com as nossas experiências, né? Principalmente essa questão do Covid é uma situação que nos pegou, infelizmente, desprevenido, né? Não tínhamos aí teoria nem nada para poder buscar. Sim, Então, certamente, se de alguma forma a gente puder contribuir com o pessoal, sempre vai ser um prazer aí poder estar com contribuindo com certeza. vocês. Eu vejo muita gente nos grupos de RH que a gente participa, né, perguntando: nossa, como é que eu faço? Quem tem material para disponibilizar? E eu acho que o RH, a gente tem que formar uma equipe mais, né, colaborativa aí para a gente se ajudar de fato, né? Então acho que vai ser bem legal a sua experiência. E eu queria que você contasse um pouquinho de como que eu sei que a pandemia pegou a gente de surpresa, né? É uma coisa sem precedentes na nossa história. Realmente a gente não tinha referência para falar, nossa, e agora? Né? Tivemos que entrar assim a toque de caixa naquele home office, né? Tão esperado, tão namorado, Pois é. né? E fora isso, todas as outras coisas que impactaram aí o negócio. Eu queria que você me dissesse quais foram as práticas que vocês utilizaram, né? Até para cuidar da perenidade do negócio, do emprego, né? Como que a gente fez também para não, né, não abalar tanto também a estrutura organizacional. Conta um pouquinho para nós. Bom, a situação ela iniciou de fato com muitos desafios para a gente enquanto RH, né? Uhum. Eu diria que
querendo ou não, a área de RH ela teve que, de certa forma, subsidiar e comportar não só as questões trabalhistas propriamente ditas ali em relação à questão de suporte a funcionários, o próprio empregador, Uhum. principalmente por conta da questão emocional das pessoas, né? Então, você tomar a decisão dentro de uma situação de normalidade, isso é mais fácil. Agora, Sim. quando está todo mundo com calor à flor da pele, né? E para você conseguir trazer a tranquilidade, gente, vamos deixar a emoção de lado, ser mais racionais e ainda assim você ter a sua responsabilidade enquanto empregador social, né? Uhum. Ali a questão da prevenção, mas também não deixar os aspectos legais, porque muitas das vezes eu acho que é um dos maiores erros, né? É você focar muito na doença e acabar abrindo mão ali em relação a outros aspectos. E sem sombra de dúvidas, para a gente da área de RH, para a empresa em si, tem muitos aspectos aí trabalhistas que precisam ser bem observados, Uhum. porque certamente isso vai passar. E com certeza, uma das coisas que eu tenho conversado muito com o meu time é os tribunais, enfim, não vão estar com essa sensibilidade que nós temos hoje para poder avaliar determinadas situações. Né? Uhum. Então, só a questão de acalmar os ânimos ali já foi um grande desafio. E a gente, infelizmente, a gente não tinha muito, a gente tinha exemplo da China, enfim, mas até voltando às questões trabalhistas, a gente não tinha muito parâmetro, Uhum. mas eu vejo de uma maneira muito positiva as atitudes que nós tomamos enquanto GERTEC, né, no Uhum. sentido de se antecipar em relação a algumas situações. Tanto que quando começou o confinamento, enfim, todo o nosso administrativo já estava trabalhando em home office, Uhum. o que nos permitiu ter mais tranquilidade para tomar as decisões em relação às pessoas das fábricas Uhum. e também em relação aos novos direcionamentos, né? Fossem eles ali em relação à utilização de uma MP ou até mesmo a elaboração dos protocolos. Uhum. Entendi. E vocês tiveram algum caso de Covid na empresa, que vocês tiveram que ter uma tratativa diferenciada? Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Nós tivemos, hoje nós temos do quadro total, nós tivemos com atestado médico, afastamento, em média 7% do nosso quadro. Uhum. A situação, no meu ponto de vista, eu vejo que ainda está controlada. Na maior parte das situações, Uhum. o processo de contaminação ele acabou se dando em função de algum familiar ou alguma pessoa próxima, né? Uhum. E como a gente já tinha um administrativo em home office e a gente adotou algumas práticas de anamnese para poder fazer o monitoramento em relação à questão dos sintomas, enfim, isso facilitou muito porque identificado qualquer sintoma diferente, a gente já vetava a Uhum. entrada do colaborador e com isso a gente tinha ali um tempo de reação. Mas de Uhum. maneira geral, não teve nenhum caso fatal, enfim. Graças a Deus, todos os casos as pessoas estão Que bom. retomando tranquilamente e o processo tem seguido. Que bom, graças a Deus, né? E como é que está sendo essa administração de pessoas, essa gestão de pessoas à distância, né? Como é que fica o ruído, a comunicação? Porque um home office, como você falou, num estado normal, bacana, administrável, tem política, a gente tem todo um critério até que a gente já estabeleceu, né? A questão é, e quando você tem, né, mesmo você que tem criança, tem filho, a escola também parou, e como é que fica, né, liderar a equipe, liderar a casa, porque a mulher ela tem a mulher é integral, né? Ela tem todos esses afazeres e para os homens também, claro, né? Todo mundo acaba tendo um impacto. E como é que está sendo É, são, assim? são os nossos papéis na sociedade, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou funcionária, e enfim, a gente de fato tem que ter bastante jogo de cintura para poder lidar com Uhum. todas essas atribuições. Mas do ponto de vista organizacional, eu vejo que se alguém tinha dúvida de que o home office era uma prática boa, efetiva, né? Eu acho que já se certificou disso. É Uhum. claro que a gente acaba tendo algumas variáveis aí que acabaram, né, contribuindo para isso acontecer de uma forma abrupta,
Uhum. mas está sendo bastante efetivo. Eu tenho conversado com os gestores de modo geral e a gente não consegue perceber nenhuma perda em relação à efetividade, às entregas, Tá né? todo É mundo claro falando que tá que, trabalhando mais. É verdade? pois é, pois é. Eu brinco um pouco até a respeito disso. Eu falo que, querendo ou não, tem uma cobrança do nosso eu, né, em relação à entrega, em relação ao comprometimento. É claro que é fundamental que o gestor conheça muito bem a sua equipe, porque as pessoas são únicas, né? Uhum. E é fundamental que a gente possa dar o suporte necessário para aqueles que têm mais dificuldade de trabalhar sozinho. Não por ser home office, mas precisa de um acompanhamento um pouco Uhum. mais de perto. Sim. Mas isso não vejo que é uma característica para dizer que o home office não é efetivo. Enfim, eu acho que cada vez mais a gente tem que investir sim nessa prática. Uhum. Na verdade, eu acho que de tudo que nós estamos vivendo de mal com o Covid, tiveram alguns aspectos aí positivos que aceleraram algumas coisas e acredito que nunca mais, com certeza, o mundo vai ser o mesmo. É verdade. O Claudenir tá falando aqui que estamos trabalhando mais em casa do que no escritório. Acho que todos ligamos o modo sobrevivência. E de fato, né? Porque concordo com a Denir, porque a gente tem uma questão da empregabilidade, né? Independente de você estar em casa ou no escritório, a gente sabe que houve, né, redução muitas vezes de jornada, né? Teve todas as empresas acabaram enxugando um pouco a sua estrutura organizacional até para manter o fluxo de caixa e manter o negócio mesmo, né? Então, quem está em casa tem que se fazer necessário, né? Como é que Sem tá dúvida. as pessoas que estão em casa também tem que mostrar serviço, né? Então, concordo, Claudenir, com a sua posição. Marcelo, boa noite, chegando, Ricardo. E me conta como é que está sendo o plano de retomada e de que você tem aí dentro da sua estrutura, quais são os cuidados que vocês estão se estruturando? Conta um pouquinho do modelo que você tem aí. Cada vez mais nós temos integrado a área do departamento pessoal, a área de saúde, segurança e trabalho e a área de Uhum, recursos humanos para essa retomada. Eu acho que eu não me lembro na minha carreira profissional de ter visto tanta sinergia entre essas três áreas. Eu acho que foi fundamental para o negócio acontecer, uhum, porque são visões diferentes e todas elas com um grau de importância gigantesco, né? uhum, Então, foi muito bacana conseguir olhar, e isso, obviamente, é o que vai fazer a diferença para a nossa retomada, uhum, conseguir você estabelecer protocolos, né, visando a prevenção das pessoas, uhum. desde a tua saída de casa até a permanência dentro do estabelecimento de trabalho. Sim, Hoje o próprio governo do estado de São Paulo ele tem ali um manual com algumas etapas em relação a protocolos mesmo, alguns né? requisitos que a gente Uhum, precisa atender. Eu acho que, de maneira geral, já é um bom início para as empresas partirem dali, né? E, claro, cada um trazer ali para a sua particularidade. SST contribuindo com essa visão de prevenção, DP em relação à questão de evidências, do que pode ou não em relação à questão de MPs, né? Porque cada piscada que hoje acho que deu uma uma trégua. normalizada, mas a cada piscada você tinha ali uma legislação nova, então foi fundamental aí esse trabalho em equipe. E, Uhum. obviamente, o RH fazendo a consolidação, se dispondo ali para poder acolher, de fato, os colaboradores, os gestores e também o próprio empregador, né? Porque, de Sim. fato, é um desafio e tanto para todo mundo aí enfrentar essas situações. E dentro do que vocês têm de protocolo que você está, né, definindo junto com o que o governo coloca, quais seriam as ações práticas assim que você vai adotar daqui para frente? Porque eu sei que você tem o lado administrativo e tem o lado fabril, né? E acredito que tem mais dificuldades aí. Quem tem indústria, né, não é só serviço, tem mais essa outra questão, né? Que nem sempre dá para dar o espaçamento necessário. E quais são esses cuidados que você pode
colocar aqui para a gente, que você tomar práticos mesmo? Em relação à parte produtiva, nós temos 3 filiais, né? Operação, elas estão rodando durante esse período. O que Uhum. nós procuramos fazer foi, de fato, promover, de alguma forma, o espaço necessário. Em uma das unidades onde existia uma dificuldade maior em relação a isso, nós criamos jornada 12 por 36 para poder dividir as turmas e ser Uhum. uma alternativa, evitando aí a questão de aglomeração. Uhum. Nós temos iniciado, e é incrível, né? A gente fala, mas a questão da máscara, poxa, isso, né? Tanto se fala, mas eu acho que é importante reforçar essa questão, não Uhum. só da máscara, mas principalmente da higienização, né? E vocês, Desde o início, mas a empresa que tá dando a máscara, ou cada um tem que ter a sim. sua? Como que é? Não, nós criamos um regulamento, um guia de prevenção interna, Uhum. fizemos a distribuição das máscaras, aumentamos a quantidade de dispenser nas áreas de maneira geral, para que as pessoas tenham acesso a todo o tempo o álcool em gel, Uhum. reforçamos a questão da limpeza nas maçanetas, enfim, colocamos os tapetes sanitilizantes para poder apoiar em relação a não trazer sujeira da rua, Uhum. que às vezes pisa e por conta do calçado você acaba trazendo, então isso acaba reforçando o cuidado interno. Onde acha esse A tapete? anamnese, Como é que é esse tapete? Onde acha? o Telha Norte, Ah, se esses você lugares. jogar no Google, tem uma infinidade aí, é muito, muito, hoje está bem acessível. Uhum. Até os técnicos de segurança, enfim, já fizeram uma observação, né? Porque tem um que é duo, que inclusive é o que a gente comprou, e Uhum. tem um outro que ele é individual. Só que você coloca a água sanitária, o produto o antibacteriano, só que tem um outro tapete na frente para fazer a secagem. Então é Ah, tá. importante tomar esse cuidado para depois você não resolver o problema do vírus e causar um acidente de trabalho. E tem a questão da Então, máscara também, né? Que você falou que tem que ter o teste, fazer o teste, né, do aerosol para as, saber se passa, porque também às vezes a máscara não é apropriada, né? Você acha que está se prevenindo e não está. as máscaras, existem alguns cuidados que a gente se preocupou em tomar. Um deles foi com essa questão da eficácia da máscara, né? Muitas das vezes o pessoal quer cuidar da estética, então se preocupa com uma máscara bonita, mas ela acaba não sendo eficaz. Então, Uhum. uma das dicas, né, de fato pegar o desodorante aerosol e soltar o spray. Se você observar que do outro lado não está vazando, isso de fato garante ali a eficácia da máscara. Né? Uhum. Então, a gente se preocupou em comprar, até pela dificuldade de disponibilidade no mercado, a gente acabou fornecendo as máscaras de pano, que Uhum. foi uma das coisas que, de maneira geral, foi adotada. Uhum. Treinamento, tem que conscientizar as pessoas, porque muitas das vezes eu tenho a minha verdade, né, e ela não é coletiva, Sim. mas a gente tem que reforçar o compromisso ali, né, da empresa, mas também da posição do funcionário. Nesse momento, é uma ação dupla, Coletiva, não dá né? para. Exatamente, não dá para só a empresa munir o seu espaço ali de maneira Sim. preventiva, o colaborador também tem que fazer o papel dele para que a Uhum. gente consiga vencer aí essa pandemia e contar as virtudes de tudo isso, né? Sim. E em questão de horário, né? Eu sei que algumas empresas estão fazendo um escalonamento de horários de entrada e saída. Isso vocês também adotaram alguma coisa em relação a isso? Logo no início, a gente permitiu que isso fosse feito, que as pessoas tivessem essa flexibilidade, mas como logo de imediato nós colocamos todo o administrativo em home office, Uhum. então isso foi pouco utilizado. Porque Tá. aí na fábrica já fica mais difícil de você implementar uma ação como essa Uhum. por conta do processo fabril, as linhas de produção, então já acaba inviabilizando. E quando já tem uma data para retorno administrativo ou não? Não,
a gente tem discutido muito a respeito disso, Uhum. mas não é uma data oficial, tá? Uma das preocupações é que o governo ele tem instituído a retomada dos escritórios de maneira gradual. Então, se tudo der certo, né, passando cada fase, a gente só vai poder voltar ao trabalho de 8 horas no escritório a partir de 15 de julho. Se nada Tá, acontecer e a gente conseguir passar todas as fases. Porque certo, agora foi liberado, mas só pode trabalhar 20% e 4 horas. Então, como a certo. gente tem algumas situações até de redução de jornada, isso inviabiliza muito o processo. Uhum. Então, por enquanto, não é algo que a gente verifica, tem uma data aí definida para retorno, não. Entendi. E aí, você quer, em termos de, o seu RH, ele é composto pelo DP, né? Você tem RH, você cuida da parte de folha também, e você também está abaixo de você a segurança do trabalho, né? Que você diz aí que Sim. teve bastante ajuda, porque tem algumas empresas que são menores e que não têm esse respaldo, né? Acaba contratando, acaba terceirizando. Por isso que eu acho que tem tanta dúvida aí de quem trabalha com gestão de pessoas, ou o próprio empreendedor que tem uma empresa um pouco menor, das ações mesmo desse guia, né? De como montar esse guia. Que mais segredos tem nesse guia? Conta pra gente, Edi. Na verdade, hoje a gente consegue acesso a essas informações de uma maneira mais fácil, Uhum, mas uma das coisas que foi fundamental em todo esse processo foi a implementação da anamnese. Eu vejo isso como uma situação assim diferenciada, uhum, porque você de alguma forma cria uma barreira para a doença não se alastrar dentro da organização, né? E então a partir do momento que você identifica, teve ali uma situação onde a pessoa teve contato ou esteve em um local de risco e uhum, você já isola, você protege quem está dentro de casa, trazendo maior segurança para as pessoas uhum. e também para a continuidade do negócio. Sim. Que mais de ações que nós fizemos? Tem a questão dos treinamentos que eu coloquei, tem aí a questão máscara, a questão das máscaras é bastante importante, a questão das pessoas tomarem o cuidado, trabalhar a conscientização do manuseio das máscaras, né? Uhum. A gente pega muito no pé ainda, porque às vezes as pessoas elas passam o dia inteiro, elas passam o dia todo com a máscara. Quando chega ao final do dia, tira a máscara, coloca debaixo do queixo, né? E todo aquele trabalho que foi feito vai por água abaixo. Sim. Então, é importante a conscientização por parte do RH, de fato, Uhum. agir, né, como cobrando esse tipo, porque não é algo que está no nosso dia a dia. Então, quando Sim. a gente menos espera, mesmo em casa, né? Às vezes você vem da rua, poxa, vamos fazer a higienização fora de casa dos produtos para poder depois levar, enfim. Então, é uma série de medidas que a gente tem que ir adotando Uhum. e ir compartilhando de fato, Vai criando o porque hábito, né? Vai criando o hábito também. exatamente, Tem uma pergunta aqui, na exatamente. verdade eu vou abrir mais à frente para as perguntas, tem mais de uma, que diz aqui, a Rose está falando que a maioria das pessoas diz que estão trabalhando muito mais do que se estivesse no escritório. E é o que eu mais ouço. E se a empresa tem essa mesma análise, vocês conseguem mensurar a produtividade de fato, assim, porque tem algumas empresas que elas ainda não estavam muito orientadas aos processos, né? Com processos definidos, e como que está sendo essa apuração, essa análise da produtividade. Então, a gente tem percebido pelas próprias entregas, né? Uhum, Eu respondo por mim efetivamente. No dia a dia, a gente acaba sendo engolido, consumido por um número gigantesco de reuniões. Às vezes você está do lado da pessoa, mas você acaba não lidando, tratando ali em relação às situações diárias. uhum, Hoje eu vejo que eu acabo tendo mais contato, inclusive, com a minha equipe, que quando a gente estava no escritório presencialmente, porque você legal. acaba tendo que adotar alguns métodos, enfim, para Uhum, poder estreitar este relacionamento e conseguir os resultados. Então, sem sombra de dúvidas,
hoje, com o distanciamento, né, diminui-se ali o número de reuniões, você consegue trabalhar um pouco mais focado, e a gente cria a consciência de que a gente tem que ser dono do nosso dia e não deixar os problemas tomar conta, né, da nossa rotina. Porque quando você vê o dia acabou, você não Sim, fez nada efetivo praticamente, você sim. acabou ficando só apagando incêndio. Mas Uhum. a grande questão é cobrar o resultado e mensurar lá no final do dia. Entendi. E para a liderança, né, que está nessa questão à distância, qual foi a prática que vocês utilizaram? Tem uma cadência para fazer essa reunião de conferência, né, videoconferência? É de manhã, é no começo da semana, no final da semana, todo dia? Como que vocês fizeram alguma regra ou deixou solto, deixou aberto? Não, até porque alguns gestores já tinham ali os seus métodos, né, as suas definições, então a gente não impôs nenhuma prática efetiva. O que a Uhum, gente de fato sinalizou é que precisava de alguma forma ser mensurado as entregas, né, ser mensurada ali a questão do resultado. Então, uhum, alguns optaram pelas reuniões semanais, existe alguns que acabam utilizando o método Scrum, então acabam fazendo as reuniões diárias para uhum. poder dar continuidade ali às atividades. O TI acabou disponibilizando uma ferramenta para poder fazer controle em relação à questão dos processos, mas nenhuma dessas atividades ela foi imposta, né? Tá. Até porque a gente já tem tanta situação de imposição, que aí, de verdade, eu não acho que seria positivo. Bacana. De fato, tem muita coisa para lidar, né? Principalmente na questão humana, né? Na humanização. E você, eu conheço o seu RH de perto, tive o prazer de ajudar vocês aí um pouco na questão da estruturação do RH e tudo mais. E você tem um viés muito humano, né? Que eu acho que é o que o RH tem que ser como essência, né? A gente tem que olhar o ser humano como ser humano e fazer a nossa parte de, né, equilibrar os interesses empresa Sim. e empregador e funcionários, né, para que a gente possa de fato fazer uma gestão de pessoas humana, que a gente contribua de fato com as pessoas, com o desenvolvimento delas e ter esse carinho, né, de falar, bom, gente, menos exigência e deixar e a confiança, né, porque você começa a estabelecer uma relação de confiança com seus líderes, com a equipe, e eu tenho certeza que isso traz um retorno, né? Traz um engajamento, porque aquela coisa do controle é coisa do passado, né? A gente tem hoje muito mais o ambiente colaborativo, ele tende a ser o viés daqui para frente quando a gente fala de futuro. E desse novo normal, o que você acha que fica, né? Além do home office, tem alguma coisa diferente dentro do modelo de negócio? Digitalizou alguma coisa? Como que você tem sentido aí o negócio em si e dentro do RH? Eu vejo que as atividades elas se tornaram mais práticas, né? Eu vejo até pelas próprias atividades da nossa área. Uhum, Quando nós migramos para o processo de home office e até mesmo em relação à adesão de algumas medidas pautadas na MP 936, nós tivemos que recolher praticamente 600 assinaturas, né? Dentro de uma situação normal, isso a gente levaria aí uma semana, 15 dias com ou muito mais, trabalho. ou mais. Pois é, e isso foi assim, em tempo recorde, foi questão de 2 dias, todas as assinaturas elas tinham sido realizadas. Claro que a gente contou muito com o apoio da liderança, né, os coordenadores, gestores, enfim, de maneira geral, deu um suporte para a gente em fazer essa interface para o funcionário, Uhum. mas a gente vê a necessidade de automatização dos processos, de olhar de fato para esse mundo digital, né, e sumir efetivamente com os papéis, porque isso de fato não pode ficar, não pode É, voltar. é o tal do paperless, né? A gente tirar realmente a questão do papel. E o que vocês estão colocando? Como que vocês estão tratando qual a tratativa, né, para essa digitalização? Tem algum modelo que vocês estão seguindo?
Então, Cláudia, hoje é até difícil você. É tanta coisa acontecendo dentro de um curto espaço de tempo, Uhum, né? Eu acho que nos últimos 2, 3 meses nós vivemos coisas que talvez não tínhamos vivido nos 2 últimos anos, né? uhum, E falar para você que eu tenho um processo definido, enfim, não, você bem me conhece, sabe da transparência. sim, Não temos isso instituído, mas é algo que eu acho que não tem um retorno, não tem como voltar atrás. Isso tem que se consolidar uhum, até para o negócio ele ser mantido, sim. né? São coisas que é um mundo novo, de fato. Sim. Tem uma pergunta aqui do Tiago que passou aqui para o que estamos fazendo, o que vocês estão fazendo em relação a treinamento e desenvolvimento, né? Parou, continuou, foi para EAD, o que teve de diferente, quais foram as continuidades? Eu sei que vocês estavam no meio de um processo de avaliação de desempenho, né? Conta pra Pois gente, é, Gi. a avaliação de desempenho ela foi finalizada, o que estava em andamento a gente deu continuidade, mas Uhum, assim, de maneira geral, os processos eles foram suspensos, a gente tem segurado muita coisa, porque a energia que a gente tem colocado para poder vivenciar, né, e documentar e deixar todo esse processo muito bem consolidado, tem tomado de fato bastante tempo em relação a uhum, e é um assunto que não é só a disseminação da doença em si, existem muitas preocupações internas que a gente tem que ter. Uma dica assim que eu dou gente, documentem tudo, tudo que for feito em relação à tratativa com o funcionário, com a empresa, enfim, deixem isso de maneira registrada, porque infelizmente a gente vive um momento onde situações, né, não tão favoráveis, enfim, elas podem vir uhum, lá na frente uhum, e a empresa ela tem essa responsabilidade em relação a essa situação. Você vê, diante de uma situação como essa, onde o mundo não tem controle em relação ao vírus, se discute a questão da responsabilidade da empresa em caracterizar ali uma doença do trabalho ou não. Então, assim, é muito importante dar atenção a todas as práticas que forem implementadas, uhum, documentem, registrem, né? uhum, Saiu de uma situação de suspensão, registra, porque a gente vai precisar de todos esses documentos lá para uhum. frente e, Sim. sem sombra de dúvidas, também dar o suporte às famílias, porque a gente sabe que quando isso chega na nossa casa, acaba Sim. de alguma forma interferindo muito negativamente. Então, quando Uhum. eles têm esse contato, esse apoio na empresa, sem sombra de dúvidas, faz grande diferença. E vocês fizeram, essas famílias que tiveram, o apoio que vocês deram foi como, assim, além, né, do convênio, de tudo que vocês fazem, vocês tiveram uma ação mais social, né, de entrar em contato, de saber, acompanhar, como teve De, alguma de, prática? mane de maneira geral, Cláudia, a gente tem acompanhado muito de perto as situações, Tá. né? Porque, como eu coloquei, até situações não diagnosticadas efetivamente, a gente tem afastado os colaboradores. Então, a Tá. gente tem ligado para poder entender como o quadro tem evoluído, se precisa ou não de algum apoio. É claro que a gente espera, em hipótese alguma, utilizar, Uhum. mas você fala, putz, num momento como esse, a gente migrou até algumas questões em relação ao seguro de vida, estendendo ali para cônjuges e filhos, é uma coisa que até a gente não tinha antes, era só Uhum. para o funcionário. Porque é um momento muito delicado, né? Então, acho que a gente tem que ter, de fato, essa Esse cuidado, né? visão mais ampla, né? Sim, sim. Sim, vamos ver. Tem uma perguntinha aqui, eu quero aproveitar, vamos ver. Vamos ver se aparece aqui. Quais as possíveis mudanças na cultura da empresa, das empresas, do novo normal? Não consigo ler o resto. Quais as possíveis mudanças na cultura das empresas no novo normal que teremos? Uhum. A Bia perguntou. Quais as possíveis mudanças Na na cultura cultura, das empresas? você acha que vai ter uma mudança na cultura, na organizacional? Como que você acha, Di?
É uma pergunta difícil de responder, né? É, porque cada Até empresa porque tem uma natureza, né? Tem um objetivo. e cada uma tem tratado de fato a situação de uma forma diferente, né? Uhum, uhum. Eu vou responder por mim, olhando para o Para o ambiente seu onde a universo, gente né? exatamente. É, eu vejo que olha, eu acredito que acabe sempre afetando ali a questão da cultura, né? Principalmente quando você passa por uma situação de sensibilidade tão extrema. Uhum. Eu acho que, de certa forma, as pessoas, até pelo perfil da própria empresa, elas se tornam mais próximas, mais integradas, né? E isso favorece muito mais a questão ali da cultura, do clima. É, Você acha que trouxe eu, uma eu, união, acabou, eu né? acho que a palavra é colaboração. Tá, que legal. Legal porque colaboração é a nova ordem, né? As empresas elas precisam se ater a isso. Eu, dentro do que eu faço de trabalho, eu sempre levantei essa bandeira, né? Porque as pessoas elas precisam ser convidadas a colaborar para a solução, para a resolução das coisas. Temos um problema, né? Tem que sair dessa lá da esfera dos gestores, né? Do CEO, tem que descer porque embaixo, no operacional, no tático, muitas vezes a gente tem muito mais soluções do que efetivamente quem está só na estratégia, que não está tá tão longe, né, da operação. E Então não a consegue colaboração enxergar na maior parte das vezes, né? é porque está muito distante, está muito longe da realidade, né? E a colaboração ela traz de fato toda essa integração, né? A gente foca no resultado, todo mundo e engaja as pessoas, porque na hora que elas olham e sentem que elas fazem parte da solução, né? Que elas são parte do problema, mas também são parte da solução, todo mundo vai para resolver, né? Então o engajamento ele se torna muito melhor. Temos mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ricardo, com esse comprometimento dos colaboradores, vocês conseguem enxergar nas entregas das atividades? Acho que como está o comprometimento das entregas? A gente comentou um pouquinho, né, Ricardo, que a gente acredita que está melhor. Não sei se você está lendo tudo aí. Aparece, não sumiu da minha tela. Vê agora. Com esse comprometimento dos colaboradores nas entregas das atividades ligadas a eles, acredita que após a pandemia esse conceito pode ser adotado como e aí não dá mais para ler. Bom, responde você, Di, que leu tudo, que eu não consegui ler tudo. Mas eu acredito Então, que complementa o que a gente desculpa. estava falando, né? Complementa a questão da entrega. As entregas estão sendo mais efetivas, os processos acabam, a gente acaba tendo uma cobrança mais próxima, né? Acho que os líderes acabam ficando mais próximos, até pela distância, e com isso a gente está sentindo que está ficando. A questão é quando voltar, né? Será que nós vamos manter essa entrega? Né? Porque a gente sabe que existem dados estatísticos que nós recebemos 100% pelo nosso salário, né? Mas efetivamente o colaborador ele entrega de 60% a 70%, porque tem o cafezinho, tem as reuniões, tem uma série de coisas. E a gente tem estudos também que a cada 5 americanos faz o que um brasileiro faz. Então a nossa produtividade efetivamente ela já é baixa se a gente se comparar com outros países, né? Então a gente ainda precisa melhorar muito a nossa efetividade, a nossa entrega. Eu trabalhei em empresa americana e a gente sabe que eles têm um outro ritmo. Empresas nacionais acabam tendo uma, uma me fugiu o nome, mas uma complacência, né? Uma espera nas coisas e a gente está num mundo que está mais ágil, que está mais complexo. Eu acredito que nós temos que nos atentar a isso, né? Quem está trabalhando tem que tomar esse cuidado dentro das organizações.
Você fez até um comentário, né, a respeito do acompanhamento desse processo nas empresas onde os processos não estão muito bem implementados, enfim. Uhum, E eu vejo isso como uma grande oportunidade, inclusive porque quando você está no dia a dia, um vai, faz uma parte, enfim, e o negócio acaba acontecendo. E quando você está à distância, existe ali uma necessidade de olhar para o processo, definir um fluxo até para que aquilo aconteça e se uhum, torne menos dependente de você. Né? Então, eu vejo aí mais uma possibilidade, uma oportunidade que a gente tem frente a essa situação de melhoria em uhum. relação dos processos e principalmente a efetividade das empresas. O sonho de todo empregador, de todo RH, são pessoas autogerenciáveis, né? Que consigam trabalhar com menos supervisão, que tenham iniciativa, tenham acabativa, porque também não adianta só iniciar, né? Tem que também acabar as coisas. Então a gente entende que tem muito ainda a se fazer em relação a essa entrega, né? E toda essa produtividade que a gente vem falando. E esse novo normal, desse mundo mais digital, eu acredito que pede isso de todos nós, né? Tanto do fornecedor quanto do RH. E para o RH, o que você daria de, de dica ou de orientação, né, do que fazer, de como, além de todas essas que você já deu, qual é a essência que você deixa para as pessoas que têm gestão de pessoas, que trabalham nessa frente? A gente sabe que não é fácil sentar na cadeira de RH, eu sempre falo isso, né? É muito desafiadora, é uma cadeira que é difícil, tem que pensar em várias coisas, a gente assume, passa lá no RH, né? A gente assume várias, aquele passa no RH, a gente já sabe como é. Então, quem trabalha com gestão de pessoas, eu sempre parabenizo, porque é uma ação desafiadora, porque a gente está em várias frentes, né? E o que você deixa aí de dica para esses RHs, como você, que está aí à frente de decisões tão complexas, tão difíceis? O segredo é amor. Amor pelo que você faz, né? Da forma com que você faz, das pessoas com que você convive no dia a dia. Uhum, Sem sombra de dúvida, eu vejo que o papel do RH é muito mais do que você simplesmente agrupar informações, ou comunicar, ou só participar efetivamente de uma parte da vida profissional daquela pessoa, né? Eu vejo que a gente tem uma responsabilidade que vai além, né? Nós somos uhum, feitos de uma história, né? Formada por crenças, valores, e muitas das vezes a relação entre empregador e empregado, ela tem um distanciamento e tem um distanciamento por falta desse amor, dessa proximidade, de você se colocar na posição do outro, né? De você, na verdade, provocar. E eu acho que esse é o segredo do RH, de você provocar o outro a analisar as situações de uma maneira diferente, né? Por uma uhum. outra ótica. Com viés Às mais vezes, humano, né? Com viés para as exato, às pessoas. vezes é muito comum, né? A empresa toma uma decisão, aí o funcionário, putz, mas como a empresa tomou isso, gente, para lá, vamos avaliar. Por que a empresa tomou essa decisão? Talvez entender, né, os porquês de cada situação Uhum, nos torne menos julgadores em relação às situações e promova maior engajamento dentro da organização. O contrário é verdadeiro, porque muitas das vezes o funcionário ele chega com um determinado comportamento ou um problema e a gente só olha para aquela situação em si. uhum, Então, eu falo muito isso para o meu time, vamos sentar do outro lado da mesa, né? Vamos tentar analisar a situação de uma outra forma, porque isso facilita a gente enxergar com os olhos que a outra pessoa está enxergando. Eu acho que esse é o grande diferencial, você enxergar a pessoa na essência, né? uhum. É difícil porque acaba tendo um monte de atribuição, mas qualquer um que chegar na minha mesa e for para poder conversar, seja uma situação profissional ou pessoal, não tem, é óbvio que a gente não estabelece ali um consultório, né? Não é para fazer terapia,
mas a gente tem que enxergar a pessoa no todo, porque querendo ou não, esse papo de problema da porta para fora não existe, né? Eu Somos sou integrais, né? Somos pessoas na essência, profissionais eu na venho com essência. o meu problema, né? Seja com meu filho, seja com meu esposo, seja com um vizinho, mas eu estou ali na minha integridade. E eu acho que a grande sacada do RH é respeitar o outro na essência. Que Eu acho que legal. fazendo isso tem tudo para dar certo. É verdade. Sem julgamento, com empatia, né? O Claudemir colocou aqui, reconhecemos o esforço de todos esses profissionais para suavizar toda essa mudança e fazer com que nos sintamos ainda parte do processo, cuidados pela empresa, mesmo que remotamente. Que bom. Edinalva, equipe fizeram isso muito bem aqui na Getec. Que bacana. Fica a minha homenagem a elas e todas as profissionais de RH que se desdobraram neste período, trabalhando mais do que todos os outros. Olha, a RH trabalhou pra caramba, hein? Parabéns mesmo, Sem Claudenir. sombra de dúvidas. Outros executivos nesse momento crítico para manter a operação de pé. E realmente, né? Que bom que tem pessoas como o Claudenir que conseguem enxergar o valor aí do RH, né? Muito bom. As meninas são muito dedicadas mesmo. E eu acho que RH é isso, é servir, né? Eu sempre falo que a orientação para servir, ela está muito próximo do RH, né? É uma competência do futuro que a gente vem comentando, mas ela é do presente também, né? Como é que a gente se coloca a serviço? Como é que a gente entrega com amor, com, né, olho no olho, fazendo as coisas que tem que ser feita, não deixar para amanhã, dando atenção para as pessoas. As pessoas são carentes. Eu sempre falo, gente, todo mundo é carente. Eu sou carente, você é carente, Todos, todo mundo é carente. todos. Todo mundo precisa de Sem sombra de atenção, dúvidas. né? Todo mundo precisa de cuidado. Eu acho que esse olhar humano é imprescindível. Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui é em relação à parte de recrutamento e seleção, como é que fica? Teve muita gente que perdeu emprego, teve muita gente que teve redução dos seus salários. A gente sabe que é uma decisão dura, difícil, mas ela precisa ser feita, porque se não fizer, lá na frente a gente não consegue manter os empregos, não consegue pagar as rescisões. Então, assim, são coisas difíceis que eu não sei se a Gertec fez, mas não importa. A gente está vendo televisão todo dia e tantas empresas tiveram que fazer, optar por essa forma mais drástica aí dessas MPs que surgiram. E como que fica, né, para quem está nesse processo? Vocês suspenderam as vagas ou vocês têm mantido? Como que está sendo? Até em função da instabilidade do mercado, as vagas elas estão suspensas. A gente tinha pessoas que durante o processo, logo quando começou, elas já estavam assim em fase final e a gente, e obviamente, deu um retorno, pediu para que essas pessoas aguardassem, né, a questão da retomada, mas a gente está vivendo um momento que não Sim, dá muito para você investir, você tem que se preocupar em relação a manter quem está dentro de casa, porque não tem certeza, a gente não consegue ter certeza de nada, né? A uhum. economia, sem sombra de dúvidas, é muito afetada, questões políticas aí em meio, atrapalhando ainda mais o Infelizmente, né? sistema. Pois é. E então, infelizmente, hoje as vagas estão todas suspensas. E para quem perder esse emprego, para quem está querendo, né, o que, que eles devem fazer nesse momento, né, além de buscar uma recolocação? Eu sei que tem outras empresas que estão mais ativas, alguns setores, alguns segmentos já estão retomando, principalmente fora do estado. E qual que é a orientação para essas pessoas que você daria? Olha, Cláudia, em meio às lutas, né, tem sempre coisas boas acontecendo. E Uhum, durante esse período, existem muitas universidades que estão fornecendo treinamentos de maneira gratuita, online. Eu acho que é verdade. fundamental as pessoas, de fato, se capacitarem, aproveitarem essas lives, né, para poder se atualizar de alguns assuntos, aonde no dia a dia por estar fora ali do ambiente de trabalho, acaba não tendo acesso, né? Uhum, Então é fundamental estar acompanhando para poder estar antenado, estar atualizado, porque uma hora vai ter que passar, né? sim. E Vai quando isso passar, vai acontecer, passar. pois é, a gente
todos possam estar prontos, né, para poder assumir novos desafios e a gente retomar isso aí com chave de ouro. Muito bom. É muito importante isso porque a gente não pode perder nossas esperanças e não pode largar a chuteira, né? Então De é forma importante a gente ficar ativo, aproveita, revisa currículo, atualiza LinkedIn, faz contato com networking, aproveita, né, tudo que puder de relacionamento, aciona isso, mesmo que no digital, WhatsApp, videoconferência, enfim. Eu acho que é importante as pessoas estarem, né, buscando também não se afastar totalmente, porque quem não é visto não é lembrado, né? exatamente, Essa é a grande exatamente. verdade. E de uma outra pergunta, vocês estão usando, além dos protocolos que você já falou, do tapete, da máscara, do álcool gel, também vocês estão utilizando aquele termômetro, Visor, visor, ah, termômetro, sim, visor? na anamnese é feito o processo de aferição todos os dias. Então, isso faz parte do processo de anamnese. Ah, Todo legal. dia tem aferição. Antes de entrar no posto de trabalho, álcool nas mãos, máscara no rosto, medição e preenchimento da anamnese. Depois está liberado para o posto de trabalho. E no almoço? E no almoço? Vocês lá têm né, essa questão de copa, refeitório, o pessoal sai para almoçar e volta? Tem algum protocolo para o do almoço? Nós temos todas as situações. Como tem aí algumas, temos as diferentes unidades, então nós, aonde há o refeitório interno, foi distribuído, né, os grupos para a saída para o almoço, de modo que eles fiquem de fato isolados, não foi demarcado ali aonde pode ou não sentar. Uhum, Nós temos uma outra unidade onde o restaurante fica dentro de um polo, então tem outro acesso a outras empresas. Então a gente pediu para que informação coletiva, uhum. mas fizemos a solicitação e para a implantação das baias de acrílico, até Ah, para legal. poder evitar, já que a gente não tinha condição de espaçamento, Uhum. também foi implementado. Nas outras unidades, a gente está sugerindo que as pessoas optem por almoçar internamente, evitar, né, a saída para os ambientes próximos, que são pouquíssimos os que estão funcionando, mas que Uhum. deem preferência para poder almoçar dentro do Dentro do estabelecimento da seu... empresa. Exato. Até Legal. porque a gente toma tanto cuidado, né? Vai lá, lava a mão, aí na hora que vai sair, pega na bendita da maçaneta e vai colocar comida, esquece de lavar a mão. É uma situação. Então, tem que redobrar os cuidados, sem sombra de dúvidas aí. Maravilha. Edir, nós temos 7 minutos para acabar. Eu quero muito te agradecer. Depois eu quero que você deixe aí mais dicas, né? Quanto mais puder dar dica para a gente enquanto a gente tem tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Quem tiver pergunta, nós estamos nos momentos finais. Eu quero te agradecer muito pelas dicas que você deu, práticas, né? Parabenizar você, a sua equipe que tem toda essa dedicação. Nós estamos aí falando de 600 colaboradores, né? 3 unidades, né? 3 ou 4, né? Quatro. Quatro Quatro unidades. unidades. Temos em Ilhéus, temos em Manaus, temos em Diadema, tem aqui a matriz aqui no Jabaquara. Então a gente sabe que são vários cenários. Por isso que eu quis bastante que você viesse aqui colaborar com a gente, porque é muito rica a tua atuação, né? São vários cenários. Administrativo e fabril tem muito caldo para manga, né? Então é bem bacana. Deixo para você aí 4 minutos para você se despedir das pessoas, para você deixar mais alguma preciosa dica aí guardada na manga. E parabéns. Obrigada, Cláudia. Eu quero aproveitar de fato para agradecer você mais uma vez, ao Claudemir, né, e todos os outros convidados que participaram. E sem sombra de dúvidas, a minha equipe, que com certeza sem eles não existiria a Edinalva e nem RH. Né? Sem sombra de dúvidas, eu sou muito grata, falo isso quase todos os dias para eles. Hoje eu posso dizer que de fato eu tenho um time.
É uma Olha, equipe. que legal. Que E legal, isso hein? faz toda a diferença. Maiara está Isso faz dizendo toda a aqui, diferença. Edinalva, excelente gestora, muito humana, dedicada. Esse sentimento reflete para todas as demais áreas da empresa. A gente sabe que você está lá na linha de frente, está junto, braço direito do CEO, né? Pega toda essa responsabilidade, né? Que a gente sabe que não é muito desafiadora e você toca aí com maestria e coloca toda a sua gestão aí de crise, todo o seu empenho. Eu tenho certeza que você está fazendo um brilhante trabalho aí nesse desafio todo que você está passando e sem referência, né? Aonde buscar, Pois né? é. Então, é legal compartilhar aí com as pessoas. Espero que todos tenham gostado. Obrigada. Bom, e quem precisar pode nos acionar diretamente aí pela rede social, enfim, a gente vai estar com certeza à disposição para poder apoiar. É claro que na live não dá para você colocar, né? Porque tem muita informação, enfim, tem muito detalhe, mas o que a gente puder contribuir, sem sombra de dúvidas, eu acho que conhecimento ele é para ser disseminado, para ser compartilhado, né? E é assim que a gente aprende. É verdade. Todos nós estamos aprendendo muito. E valeu, muito obrigada. Vou deixar 2 minutos se alguém tiver alguma pergunta. Agora é a hora que nós temos aqui 4 minutos para encerrar. Senão a gente perde, eu vou deixar ela salva, né? Então, quem participou e quiser depois indicar para outras pessoas que estão precisando, vai ficar salva aqui, vocês podem indicar. E bem legal. Muito obrigada pela presença aí de vocês. Muitos coraçõezinhos. Adoro coraçõezinhos. Sou carente, hein? Estou Olha lá. carente. Estou carente, gente, nessa pandemia. Bom, Eu preciso de gente, né? Você sabe. Mas é muito bom. espero ter contribuído aí de Com alguma forma certeza, com com os certeza. participantes. Contribuiu bastante. Muito obrigada, beijo para Obrigada. todos, uma excelente semana para nós, estamos começando aí. E quem quiser deixar dicas de outros assuntos que tenham curiosidade, que desejam que a gente aborde nas próximas lives, manda aí no direct, que a gente tem aí essa ideia de contribuir e ajudar, principalmente o pessoal de RH, que é nosso coração, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Obrigada, Gente, boa Edi. noite, excelente semana para todos. Para Obrigada a você. nós, Até para mais. Tchau, nós. Tchau, tchau. tchau. Tchau.